Olá pessoal, tô bem em ciminha da hora aqui, mas acho que entrei em tempo. Vamos ver quem chega primeiro, vamos ver. Estamos aqui aguardando vocês chegarem. Vamos ver quem chega primeiro, hein? Eu acho que é a Cristiane, lá do Rio de Janeiro. Ou então é a Rosinha daqui de perto, vamos ver. Tivemos aula hoje de hidroginástica e nós estamos aqui querendo falar uma coisa muito linda da parte da palavra do Senhor. Estamos aqui, Sueli Oliveira, Clarice Laurito, olha aí minhas amadas. Eu tenho uma notícia triste e uma notícia alegre para dar para vocês hoje. Clarice, Sueli, a notícia... Bom, não vou dar antes que chegue mais gente. Vamos ver que eu quero dar uma notícia triste e uma notícia alegre. Estou achando aqui um texto que eu tinha estudado e agora não estou achando ele direitinho, mas eu não preciso nem abrir agora que vocês já conhecem. E nós vamos falar das maravilhas da palavra do Senhor. Vamos ver. Então, ontem faleceu a querida Neuza Itioca, né? Uma grande mulher de Deus, uma mulher ungida, uma mulher abençoada, uma mulher de oração. Cristiane, você chegou! Rosinha também. Então, a Neuza Itioca foi uma das pioneiras aqui no Brasil de ministrar sobre libertação. Ela escreveu livros, ela ministrava nas igrejas, uma grande mulher de Deus, muito estudiosa, muito profunda nas áreas que Deus deu para ela preparar, e ela foi um baluarte no nosso país e talvez em outros também, né? Mas aqui no Brasil o Espírito Santo de Deus usou muito a vida de Neuza Itioca, e ontem ela foi morar com Jesus. Ela teve uma pneumonia, não sei exatamente quais as razões, estava com 82 aninhos e Deus a levou para o seu paraíso, né? Tristeza nossa que perdemos essa maravilhosa mulher e a alegria dela e de Jesus que estão vivendo juntos agora, né? Então essa é a notícia triste. Mas a notícia alegre, deixa eu dar a notícia alegre para vocês. Aquele pessoal lá de Uberaba, aquelas amigas que eu amo tanto, as minhas irmãs preciosas da igreja presbiteriana de Uberaba, que eu falei lá uma vez, lembra que eu falei no acampamento de mulheres? Deve fazer 2 anos isso, se eu não estou enganada. Eu fui novamente convidada, estou muito alegrada com essa notícia, e eu estarei com elas em maio no acampamento de mulheres. Vai ser uma delícia, a cidade é muito boa, o povo é maravilhoso, igreja muito querida, o acampamento que a gente fica é uma delícia. Então eu já estou aqui sonhando e me alegrando com os dias que estaremos em Uberaba, se Deus quiser. Comece a orar por mim, para que Deus me prepare, me dê direção e me use poderosamente naquela cidade, porque nós vivemos para ser útil na mão do Senhor. Nós queremos ser bênção na mão do Senhor, abrir a boca para falar coisa boa do Senhor e para ajudar as pessoas. Para derrubar, tem muita gente, mas nós queremos levantar as pessoas, trazê-las perto de Jesus e fazer com que elas se tornem também instrumento na mão de Deus. Vocês se lembram que na última live, segunda-feira, hoje é quarta, né? Eu falei para vocês sobre aquela mulher, a sogra de Pedro, que Jesus foi visitar, foi à casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava febril, com uma febre altíssima, doente numa cama jogada. Mas o Senhor chegou, pegou na sua mão, ergueu-a
ela levantou-se e passou a servir o Senhor. Então eu estava falando para vocês que o bom da vida é ter vida, ter saúde, ter disposição para servir ao Senhor. Quando nós servimos a um vizinho, estamos servindo ao Senhor. Quando nós servimos o nosso marido, estamos servindo ao Senhor. Quando nós servimos os nossos filhos, netos, vizinhos, parentes, seja lá o que fizermos, estamos servindo ao Senhor. E Jesus falou, quando um copo de água, uma xícara de água que você dá ao seu próximo, né? Você está dando a mim, né? Tudo que nós fazemos é para servir ao Senhor nosso Deus. Irmã de Janira, Rosinha, Cristiane, tem um monte de gente querida ali. Eu vou orar e nós vamos entrar na palavra de hoje. Deixa eu beber uma aguinha, que tá um calorzinho aqui. Não sei como tá a sua cidade, mas aqui tá bem calorzinho. Vamos orar ao Senhor. Deus querido, eu quero te agradecer pela vida tão preciosa da Neuza Itioca, essa amada mulher de Deus, que nos ensinou, que nos ajudou e que orou tanto por esta pátria brasileira, ajudou tanto as igrejas, fez tanta coisa boa, deixou um grande legado nesta terra. Levanta, Senhor, eu estou te pedindo diante das minhas irmãs, eu estou clamando, levante pelo menos 5 outras Neuza Itioca. Levanta mulheres cheias do teu Espírito Santo, estudiosas, mulheres que oram, que buscam, que clamam, que ensinam, que animam a tua igreja, Senhor. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E a perda da Neuza, que não é uma perda, mas uma passagem para estar contigo, que seja, que o Senhor nos dê no lugar, mas pelo menos 5 mulheres e homens também, cheios do teu Espírito Santo, para continuarem sendo uma bênção na nossa nação brasileira. Obrigada, Deus, pela vida dela, por tudo que ela representou para mim, para minha família, para as minhas igrejas. Ela foi uma grande bênção, nós te louvamos pela vida dela. Agora, Deus, eu peço pela irmã Dirce, que está doente no hospital. Senhor, põe a tua mão santa, coloca os teus anjos naquele quarto. Traz, Senhor, o livramento o mais rápido possível. Sabemos que estar com o Senhor é o melhor. Ela já viveu uma vida inteira, ela tem 3 filhos que nós pedimos as bênçãos sobre eles. Tem uma família grande e nós pedimos, Pai, seja presente nessa hora, trazendo o livramento que é necessário. Te peço por aquele menininho lá do Níger que começou um tratamento, tem problemas graves de saúde, que a tua graça esteja sobre ele. Clamamos pela nossa nação brasileira, clamamos por todos aqueles que foram presos injustamente lá em Brasília. Clamamos por todos os presidiários da face da terra que venham a Jesus Cristo. Clamamos, Senhor nosso Deus, pelos refugiados, pelas crianças abandonadas, pelos idosos. Que a tua misericórdia, Pai, seja maior, mais suculenta, mais determinante do que qualquer relaxo do ser humano. Vem, Senhor, e socorre a nossa nação. Obrigada pelo teu grande amor. E nos ajuda a vivermos para te agradar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom ter vocês hoje à tarde, que bom estarmos aqui diante do Senhor. Eu estava lendo, estou lendo a Bíblia, né, assim, com mais fidelidade, e a Bíblia, e nós estamos lendo um pouco do Velho Testamento, um pouco do Novo Testamento, um pouco de Salmos, um pouco de Provérbios. Então, eu estava lendo sobre a crucificação de Jesus aqui em Mateus, e eu fui muito tocada, eu fui muito movida, né? Eu fui muito assim, não sei qual o termo adequado, Deus me revelou, sabe? Aquilo entrou no meu espírito e me trouxe muito arrependimento, muita tristeza, né? Uma tristeza que muda, para mudar as nossas vidas, né? Então aqui no livro de Mateus, capítulo 27, diz assim: chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho
com fel. Essa é a passagem que eu queria falar. Mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificar e repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte, assentando-se ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a seguinte acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneavam a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Não bastava o sofrimento de Jesus, a humilhação? As pessoas ainda iam, em vez de honrá-lo, agradecer, ajoelhar e clamar misericórdia, diziam assim: você não disse que era? E humilhavam ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? E é rei de Israel? Desça da cruz e creremos em você. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Ele dizia que era filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Essa passagem é bem pesada, Aí eu fiquei pensando, sabe um dos hábitos que eles tinham, que faziam com os crucificados? Tinha uma vara grande, com uma canequinha na ponta. Então os parentes, aqueles que amavam a pessoa que estava sendo crucificada, punham na canequinha um alívio, E você sabe que o vinho, eu não bebo nada de álcool, graças a Deus, não preciso. O vinho, ele traz uma certa alegria, um certo prazer, ele é docinho, uma bebida doce, feito de fruta, e ele traz assim um ânimo, ele renova aquele que está sofrendo. Então era hábito colocar naquela canequinha um pouco de vinho. Eu vou me segurar, não vou chorar. E era hábito colocar naquela canequinha um pouco de vinho e levar à boca daquele que estava sendo crucificado. Mas a Jesus, eles enganaram. Naquela canequinha eles puseram fel. Você sabe o que é fel? É um alimento extremamente amargo, que ninguém vai querer tomar aquilo, e Jesus não conseguiu tomar, ele não tomou. Depois, mais uma vez, ofereceram o vinho, e Jesus vinha tomar, porque estava na angústia, sofrimento, e quando a gente está sofrendo, um pouquinho de água dá um alívio, E aí depois, na segunda vez que vieram dar para ele, deram vinagre para ele. Amados, vinagre azedo não é saboroso. Vinagre serve para temperar, mas não serve para tomar puro, Aí Deus me deu como uma revelação para minha vida, Fiquei pensando assim. Toda vez que nós magoamos a Deus com os nossos erros, com as nossas rebeliões, nós estamos dando vinagre para Ele, estamos dando fel para Ele. E muitas vezes durante o dia, durante a vida, a gente magoa o Senhor. A gente duvida dele, a gente escarnece dele, a gente não honra ele, a gente não obedece ele, A gente não dá a ele a glória que ele merece. Muitas vezes no dia, no decorrer da vida, e muitas vezes somos nós, às vezes são nossos filhos, às vezes são os nossos amigos, vizinhos e parentes, que nós colocamos na caneca para o Senhor o fel e o vinagre. Quando ele merecia um vinho para acalmar, para aliviar, para trazer um pouco de lenitivo para ele, E também, além de levarem na boca do Senhor a coisa errada, enganando ele, porque isso é um engano, enganando ele que já estava sofrendo tanto, ainda eles falavam impropérios. Você não diz que reconstrói o templo? Você não diz que é filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que Deus não te salva?
E todos zombavam dele. Os discípulos negando. Outros correram, né? Não ficaram com ele, quer dizer, negou também, saiu correndo. Os discípulos negando, os amigos zombando, os líderes religiosos zombando. Ué, você não é filho de Deus? Então salve-te a ti mesmo, né? Os próprios ladrões da cruz zombavam dele, pelo menos um deles zombava, né? O outro virou para o ladrão e falou assim: não faça isso com ele. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse coitado não fez nenhum mal. Aí ele vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que eu tirei dessa lição para minha vida é quantas vezes eu tenho magoado o Senhor, quantas vezes eu tenho deixado de honrá-lo, quantas vezes eu tenho assim desprezado o Senhor, quantas vezes, se eu não desprezo, pessoas perto de mim desprezam, eu não defendo muitas vezes, eu não fico quieta, não quero deixar a coisa crescer. Muitas vezes a gente se acovarda, né? Nos acovardamos em vez de defender o reino de Deus, em vez de honrar o Senhor, né? Então a lição grande que Deus me deu é isso. Cada vez que a gente não lê a Bíblia, a gente não ora, não vai à igreja, não perdoa, não se esforça, não se encanta com as coisas de Deus, toda vez que nós estamos num estado de rebelião, nós estamos dando para o Senhor vinagre. Nós estamos dando para o Senhor o fel em lugar do vinho doce e saboroso que dá alegria, que anima, que restaura. Agora, por outro lado também, quando nós oramos e quando nós lemos a Bíblia e a gente fica encantado com a palavra, como eu fiquei com esse texto, eu fiquei encantada. É como se eu tivesse ele falando comigo de perto, eu entendesse. Eu pude me arrepender de muitas coisas e pude falar: Deus, não quero mais te dar fel, não quero mais te dar vinagre, eu quero te alegrar, eu quero te dar vinho. E uma das formas de nós darmos o vinho para o Senhor é a gente orar, oração de fé, orar por quem precisa, ler a Bíblia com alegria, ir à igreja com alegria. Isso é uma forma da gente dar o vinho para alegrar o coração de Deus, o vinho doce, o vinho que anima. Me perdoa, gente, a palavra realmente mexeu muito comigo, mas eu não sabia que ia me emocionar agora, né? Não era meu propósito. Mas não é uma tristeza de amargura, é um arrependimento. O arrependimento é gostoso. A gente se arrepende e sabe que Deus perdoa e sabe que coisas melhores vão acontecer. Então aqui, além do momento de tanta dor, né? Além de Jesus, ele não queria morrer na cruz. Ele falou com o Pai: Pai, se dá para fazer de outro jeito, passa de mim esse cálice, né? Vamos fazer de uma outra maneira. Eu estou morrendo de medo, né? Jesus quis dizer isso. Entretanto, mas apesar do meu temor, apesar do mal-estar, apesar do medo que eu estou, seja feita a tua vontade de pai, e eu vou obedecer a tua vontade como filho, né? E foi o que ele fez, ele obedeceu à vontade do pai. Então, não bastasse esse drama, né? Ele teve que ir lá para o Gólgota orar, e enquanto ele orava para pedir força para Deus, os discípulos dormiam, tudo dando fel para o Senhor, dando vinagre, quer dizer, não lutaram junto com ele, não batalharam junto com ele, não sustentaram os braços do Senhor Jesus, né? Não bastasse tudo isso, na crucificação que ele está sentindo dor, né? Sangrando, morrendo, as pessoas ainda têm a coragem de olhar para ele e falar assim, né? Você salvou tanta gente, né? E não salva você próprio? Zombando. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes nós fazemos isso, né? Quando alguém fala assim, a Bíblia tem que ser reescrita, que ela não é adequada. Quando a própria Bíblia diz assim, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia
porque o tempo está próximo. Porque esta profecia, que é a palavra de Deus, ela é perfeita. É um presente de Deus para nós. É assim um privilégio tão grande você ter rumo. Ela te dá rumo para a sua vida. Ela te dá direção, ela te dá caminho, ela te dá alegria, ela te reanima. E a palavra de Deus dá tudo isso para a gente, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. E a gente vê no nosso tempo hoje zombarem, né? Não sei se vocês viram. Teve uma reunião lá em Brasília, agora recente, para escreverem as direções que a educação escolar tem que ter nos próximos 10 anos, né? E uma pessoa lá, que estava como líder para escrever as novas leis, ela dizia assim: o Brasil é um país ignorante, contaminado pelo cristianismo. O Brasil é um país cheio de ensinamentos errados. Isso, gente, é dar vinagre para o Senhor. É zombar da palavra. Essa palavra perfeita, maravilhosa, que mudou minha vida, que me fez nascer de novo, que me deu tanta alegria. Esta palavra, esse Deus da palavra que deu os meus filhos, o meu marido, meus amigos, a igreja. Eu tenho tantas riquezas, eu não posso negar, porque na minha vida o Senhor é realidade. Agora, esta palavra que a gente devia ensinar nas escolas para as crianças serem felizes, há pessoas que se levantam para tirar a veracidade da palavra, para zombar da palavra. Eu ontem ouvi um pastor falando, eu gosto muito de ouvir os ensinos, né? Eu vi um pastor que está em Boston falando, pastor Fernando, não lembro o sobrenome dele, que lá em Boston foi aonde se fez o primeiro culto a Deus, né? Abriu-se a igreja evangélica naquele país e se tornou um dos maiores países evangélicos do planeta, né? Os Estados Unidos. E lá perto de Boston tem uma cidade que foi aonde começou tudo, né? E ele está morando por ali, e a filhinha dele falou para a coleguinha de escola, que estudam juntas, né? Falou assim: domingo eu vou à igreja, eu vou adorar a Jesus. Ela falou assim: quem é Jesus? Um país como os Estados Unidos, que foi o berço do Evangelho. Eu tenho no meu coração uma gratidão profunda pelos americanos que trouxeram a palavra de Deus para o Brasil. Teve um professor nosso muito querido na faculdade teológica, que o filhinho dele de 12 anos se afogou na banheira, sofrendo aqui no Brasil. Tem outra missionária querida, que a filhinha dela, numa tribo de índios, foi picada por uma cobra e morreu. Então, esses americanos deram sangue aqui no Brasil para nos ensinar o caminho do Senhor, né? Eles começaram primeiro, então vieram trazer para nós. Assim como nós hoje levamos para outras nações também, né? Só que as pessoas vão assim, zombando, vão desfazendo. Para de desfrutar do vinho, porque a ceia é um exemplo, né? Você toma o símbolo do vinho e come o pão, simbolizando que você está tomando o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E isso é uma maneira de você renovar a sua fé e o seu compromisso com o Senhor. Então, esse país, por exemplo, não só os Estados Unidos, mas muitos outros, a Europa, países que foram o berço do avivamento, né? Hoje as igrejas viraram teatro, sei lá o quê. Graças a Deus que no Brasil é o contrário. Os teatros viram igreja, né? Os cinemas viram igreja, graças a Deus por isso. Então, quando nós falamos quem é Jesus, por que ir à igreja? Que diferença faz ir à igreja? Eu posso amar a Deus dentro da minha própria casa? Eu acho que a Bíblia não é correta. Eu acho que não foi escrita por Deus. Isso tudo, amados, é dar vinagre para Jesus Cristo. Cada vez que nós desconfiamos da verdade da palavra de Deus e da grandeza que Ele tem feito em nós e da soberania do Senhor, cada vez que a gente desconfia disso, cada vez que a gente se aborrece e deixa de exaltar o Senhor, nós estamos dando vinagre para o Senhor, em vez de vinho, para reanimar e para alegrar. Mas eu quero usar essa palavra como uma advertência,
de que Jesus é o nosso vinho, é a nossa água, é o nosso pão que nos fortalece, aquele pão que você come quentinho com manteiga e um cafezinho, e ele entra em você, ele se torna uma glicose, e ele fortalece os teus ossos, os teus dentes, os teus olhos, o teu cabelo, e você torna-se uma pessoa cheia de vontade de viver. Esse é o Jesus que nós temos. E nós não vamos dar vinagre para ele, porque ele tem nos dado o melhor. Ele nos deu toda a vida dele em nosso favor. A Bíblia é ele, né? A Bíblia diz assim, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5,8, né? Ou 5,7. Também diz assim, eu vou trazer à minha mente só as coisas que me dão esperança. Está na Bíblia, né? A Bíblia diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sempre, sempre eu vou estar com você. E eu sou poderoso para te ajudar e eu te amo como ninguém, né? A Bíblia diz assim que o Senhor é minha força. Eu não tenho força, mas Ele é minha força. Ele é minha força, Ele é minha fortaleza. E não é só isso. Ele perfeitamente desembaraça os meus caminhos. Então, amadas, queridas, minhas amadas preciosas, primeiro, vamos orar para que Deus abençoe muito a minha viagem lá para Uberaba, que Deus prepare o coração das amadinhas, prepare o meu coração, prepare a viagem, prepare tudo que tem concernente a esse compromisso, que Deus me abençoe nessa jornada. Depois vamos orando um pelos outros e vamos tomar o cuidado de não levar à boca do Senhor Jesus nem vinagre e nem fel, mas levar ao Senhor as nossas orações, que a Bíblia diz que sobem como cheiro suave ao Senhor, né? Uma vida de oração de quem crê, de quem se alegra, de quem desfruta, de quem honra o Senhor nosso Deus. Eu sou muito grata a esse Deus tão maravilhoso. Então, eu fico contente quando eu leio um trecho bíblico, eu percebo o Espírito Santo ali, me ensinando, me quebrando, né? Me ajudando, me alertando, né? E eu falei, Senhor, eu peço nessa hora perdão por toda a minha live, todas as irmãs da live, irmãs e irmãos, todos os meus filhos, genros, nora e netos, todas as minhas células, tudo aquilo que está agregado a mim, nós nos rendemos a Ti pedindo perdão por termos oferecido para Ti, muitas vezes, o fel e o vinagre. Mas daqui para frente, Pai, nós vamos Te oferecer o melhor vinho. Vamos colocar nossa vida no Teu altar, nossa vida nas Tuas mãos. E queremos Te honrar, Senhor. E nós clamamos por um grande avivamento na nossa nação brasileira. O nosso país passará por um dos maiores avivamentos que o planeta Terra já assistiu. Eu creio, eu oro e assim será. E vocês devem crer também e devem orar, porque um grande avivamento vai vir sobre a nossa terra. Não tem coisa melhor para a nossa vida do que termos um coração avivado, né? Temos a esperança avivada, a saúde avivada, a vida avivada, cheia de vida, a vida transbordante. E nós haveremos de ter isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa, passou tão depressa, né? Então vamos orar pela irmã Dirce, que está bem enferma, e por outras pessoas que porventura estejam enfermas. E uma das coisas que dói muito o meu coração é ver os idosos sendo desprezados, porque o idoso dá trabalho mesmo, né? E a pessoa, eu não aguento mais, né? Então, há um ditado que diz que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de uma mãe, né? Mas que isso possa ser mudado, que nós sejamos aquelas que vamos amar os idosos, vamos cuidar dos idosos, vamos honrar a Deus, trazendo na sua narina uma vida gostosa de oração e de atitudes que glorificam o nome dele. Amém, amadinhas?
Amo vocês. Vamos orar mais uma vez. Querido Senhor, o Senhor é nossa alegria até quando nós estamos tristes pela alegria de te conhecer. É uma tristeza gostosa. E obrigada a Deus, porque nós temos a oportunidade de oferecer ao Senhor vinho doce, saudável e animador. Nós podemos alegrar o teu coração tendo uma vida que te honre. Como diz a tua palavra, brilha as vossas obras diante de Deus, brilha as vossas vidas diante de Deus, para que as pessoas vejam as tuas obras e glorifiquem ao Senhor que está no céu. Se as nossas atitudes forem boas, elas darão ânimo para as pessoas e glorificarão o Senhor que está no céu. Ajuda-nos, Pai, a termos atitudes que honram o teu santo nome. Ajuda-nos a oferecer a ti o melhor vinho que anima a tua vida e essa vida anima a nossa vida. Obrigada, Deus, porque o Senhor é perfeito. Eu amo a tua palavra. Eu amo o teu Espírito Santo. Eu amo, Senhor Deus, a Bíblia. Eu amo o Deus que todos os dias cuida de mim com tanto carinho. E eu te exalto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloco nas tuas mãos todas essas amadas que estão comigo agora. E muitas outras que vão estar com essa palavra daqui para frente, não sei quantas vezes. Ó Deus, abençoa as nossas vidas. Abre o nosso entendimento para vermos as maravilhas da tua lei e honrarmos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Essa foi a live do Chororô, mas eu estou muito alegrada. Alegrada porque eu sei que Deus cuida de mim e sei que Ele vai me ajudar a não oferecer vinagre nem para Ele nem para ninguém, mas ter uma vida doce, uma vida que alegra, uma vida que ampara, uma vida que anima. Amo vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser e Ele vai querer. Beijos. Tchau, tchau.